Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje de derivadas, conceito de derivada, que na verdade o conceito de derivada, quando a gente começa a estudar derivada, a gente lembra da reta tangente de uma curva a um determinado ponto. Bom, para isso a gente vai pegar o quê? Eu tenho aqui um eixozinho cartesiano, uma função f qualquer, onde que essa função f ela é contínua, tá? Bom, se ela for descontínua, em algum ponto a gente não consegue calcular a derivada. Então, ela tem que ser contínua, pelo menos no ponto que a gente está querendo calcular a derivada, que seria meu ponto P. Esse ponto P ele tem a coordenada x1 e y1, ok? Eu vou pegar um ponto Q qualquer aqui da curva. Esse ponto Q da curva, ele tem a coordenada x2 y2, ok? Bom, se eu ligar esses pontos, eu vou ter uma reta, ok? Aqui, a minha reta. E essa reta, ela corta a minha curva em dois pontos. Essa reta, eu vou chamar de reta S, reta secante, ok? É minha reta secante. Para eu deixar essa reta secante virar uma reta tangente, ela precisa passar num único ponto. Então, para lá daqui, o que eu vou fazer? Ele vai caminhar aqui, meu ponto aqui vai vir para cá. Então, a gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Ah, eu passei aqui, ó, nos dois. Mas ainda corto, ó, nos dois pontos. Aí, o que acontece? Eu vou caminhar um pouquinho mais. Eu vou caminhar aqui, ó, meu ponto aqui, ele vem para cá. Então, o que eu tô fazendo? Ainda passo em dois pontos, até eu me aproximar e coincidir o ponto Q com o ponto P. Aí, a minha reta tangente passa num único ponto, ok? Que é o meu ponto P. E eu quero saber esse aqui, ó. Esse coeficiente. Bom, para eu calcular esse coeficiente, é a mesma coisa de eu pensar assim, ó. Eu tenho aqui, tem essa reta, eu venho ela retinha aqui, ó, faço um triângulo retângulo, tá? E esse alfa aqui, ele é equivalente a esse alfa aqui, ó. Então, a hora que eu calcular esse alfa aqui, eu consigo calcular qual é o alfa aqui, pertinho do... que é essa distância aqui, ok? Ah, aqui eu falo assim, ó, graficamente a gente olha que ele tá bem mais alto do que aqui. Não, é pela posição. Se eu pegar ele mais aqui na frente, ele também vai estar mais abertinho. Se eu pegar aqui mais no finalzinho da reta, quando ela toca o eixo X, ela vai ser mais estreitinho. Então, é esse ângulo que a gente quer, tá? Essa distância daqui, ó, eu vou chamar de ΔX, que vai ser x2 menos x1. Essa distância aqui eu vou chamar de ΔY, que vai ser igual a y2 menos y1. Por quê? Maior menos menor, maior menos menor. Eu queria esse pedacinho aqui. Então, eu vou sair aqui de zero, calcular de 0 até x2, menos de 0 a x1, que eu tenho de x1 a x2. A mesma coisa para y, ok? E aí, eu quero quem? Eu quero calcular a tangente desse alfa. Por quê? Se eu tenho os dois catetos, tá? Eu tenho o ângulo, eu tenho o alfa do ângulo. Então, eu vou ter ΔY sobre ΔX. Esse daqui é minha tangente. Bom, lembrando que eu tenho que, na verdade, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o cálculo da tangente. Quando eu fizer esse cálculo da tangente, eu tenho meu coeficiente angular. O que eu fiz aqui, ó? Para eu poder chegar nele, aqui, ó, graficamente, eu tinha o ponto Q aqui, vinha o ponto Q aqui, vinha o ponto Q aqui. Então, eu estou fazendo meu ponto Q chegar mais próximo de P. Isso me diz o quê? Que eu estou fazendo o Q tender a P.
ou está se aproximando de P. Isso nos lembra de limite. Então, aplicando o limite aqui, eu vou chamar, tá, de M de x1, que é desse ponto que eu quero, que é a coordenada de P, tá? Igual limite de delta x sobre delta y sobre delta x para delta x tendendo a zero. Meu y, delta y, meu delta x, eles vai ser quem? Aqui, ó, meu delta y, ele é quem? x2 menos x1. Meu delta x, ele é x2 menos x1. Então, isso aqui é igual ao limite de y2 menos y1 sobre x2 menos x1 para x2 tendendo x1, que se aproximando de P. Bom, o que a gente pode tirar daqui, ó? Eu posso vir aqui, chegar aqui, meu x2 vai ser quem? Delta x mais x1, ok? Daqui eu consigo fazer essa... isolar x2, eu tenho delta x isolado, mas eu quero x2 isolado. Então, eu venho aqui e substituo, tá? Limite. Então, meu denominador vai ficar, eu vou substituir aqui, ó. Ah, só lembrando, né? Que eu tenho que x2 vai ser delta x mais x1. O meu x1, ele permanece, então eu não posso esquecer dele. Aqui, o que a gente tem aqui em cima? No numerador, eu tenho y2. Y2, ele é quem? Ele é f de x1. x2, tá? O y1, ele é f de x1. Então, eu vou fazer essa troca também. Se ele é f de x2, quem que é meu x2? Delta x mais x1 menos y1 é f de x1. E aqui, se eu tenho que o meu delta tem meu x2 sendo x1, eu vou ter que delta vai tender a zero. Ok? Se a gente observar aqui, ó, x1 menos x1, isso aqui é igual a zero. Então, meu denominador vai ficar apenas delta x. Então, quem que vai ficar aqui? Eu vou ter que o meu limite de f de delta x mais x1 menos a f de x1 sobre delta x, quando delta x tende a zero. Então, esse daqui, ó, esse limite me fornece o coeficiente angular da minha reta tangente no ponto x1 ou no ponto P, tá? Que graficamente é esse daqui, ó, esse ponto aqui. Então, eu tenho esse alfa, essa inclinação aqui, ó, que é equivalente a essa inclinação aqui, ok? Então, lembrando que sempre quando a gente vai calcular o valor, tá, da nossa coeficiente angular na reta tangente, eu saio por aqui, ok? Então, quando a gente começa iniciando a pensar em derivada, a gente começa pensando em reta tangente. Então, esse é o nosso primeiro ponto de partida de conceito de derivada, ok? Bom, então, para exemplificar, a gente vai pensar assim, fazer um exemplozinho, um exercício calculando a reta tangente, mas para isso a gente vai definir como que é a reta tangente. Bom, primeiro, a equação da reta tangente. Lembrando que esse limite vai ser meu m de x1. Então, eu vou precisar que se meu m de x1 existir, né, ele for finito, e f de x contínua, pelo menos em P, né?
Porque se ela não for contínua no ponto, eu não vou conseguir encostar. Porque a reta tangente, ela sempre toca esse ponto, ok? Então, eu tenho que a minha reta, ela tem essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Onde meu M de x1 é a inclinação da reta, ok? Se M de x0 for infinito, ou eu pensar o limite não existe, então a equação da reta vai se resumir apenas uma reta constante, x igual a x0. Lembrando, tá, pessoal, que o meu ponto ele sempre vai ser x e y, ou se eu pensar x1, y1, ou eu posso pensar também que ele é x1f de x1, certo? Coordenada de x, coordenada de y, coordenada da abscissa, coordenada das ordenadas, ok? Bom, agora lembrando como que é a formulinha de uma equação da reta, aí a gente vai poder fazer exatamente o quê? Um exemplo calculando a equaçãozinha da reta através do limite calculando a minha inclinação m de x1, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu quero encontrar a equação da reta tangente a essa curva aqui, ó, y, no ponto cuja abscissa é 2. Bom, se a abscissa é 2, eu sei que eu tenho esse ponto aqui, ó, 2, f de 2. Lembrando que a abscissa é a coordenada de x. Então, o que eu preciso fazer? Calcular o f de 2. A minha função é 2x ao quadrado mais 3. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado mais 3. Aqui eu tenho 4. Então, eu vou ter 8 mais 3, que é igual a 11. Então, o meu ponto aqui vai ser o quê? 2 e 11. Aí, lembrando da equação da reta, a equação da reta é isso aqui, ó, né? M de x1, x menos x1. Então, eu já tenho o f y1 e tenho o x1. Preciso calcular o m. O m eu vou calcular pelo limite. Lembrando que aí eu vou calcular pelo limite, né? Que é f de delta x mais x1 menos f de x1 sobre delta x para delta x tendendo a zero. Esse daqui vai ser meu m de x1. O x1 eu tenho, o f de x1 eu tenho, que vai ser 2 e 11. Falta calcular f de delta x mais x1. Então, o que a gente vai fazer? F de delta x mais x1, que é 2. Vou pegar e vou jogar aqui no lugar do x minha função. Então, vai ficar 2, tá? Vamos fazer uma substituição aqui, ó, por delta x mais 2. Ele vai estar ao quadrado, mais 3. Então, eu vou ter quem? Aqui, ó, 2, que multiplica aqui, ó. Se eu tenho um termo ao quadrado, a soma de dois números ao quadrado, eu vou usar o quadrado perfeito. Para calcular. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, delta x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes delta x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, então 2 ao quadrado, 4, mais 3, que tá ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, tá? Vou fazer a soma, então vai ficar 2 delta x ao quadrado,
2 vezes 2, 4, vezes 2 mais 8 ΔX. E 2 vezes 4, 8 mais 3. Então, aqui eu tenho 2 ΔX ao quadrado mais 8 ΔX. E aqui eu tenho 8 mais 3 mais 11. Bom, agora eu tenho esse termo do limite. Então, agora eu vou substituir no limite para fazer o cálculo, ok? Então, vamos lá. Então, eu quero m de 2, que vai ser igual ao limite de f de ΔX mais 2, que tem aqui. 2 ΔX ao quadrado, mais 8 ΔX, mais 11. Aí, eu vou fazer menos f de delta de x1, que x1 é 11, sobre ΔX para ΔX, tendendo a zero. Bom, se eu tenho ΔX tendendo a zero, vai me dar o que? Um limite indeterminado, divisão por zero. Então, eu vou trabalhar minha funçãozinha aqui, onde que eu consigo assumir com essa indeterminação. Primeiro, 11 menos 11 é zero. Aqui eu tenho ΔX e ΔX, então eu consigo colocar um ΔX em evidência. Então, meu limite vai ficar assim, ó. Limite, se eu colocar o ΔX em evidência, que ele tá aqui, ó, tá? Eu vou tirar 1 daqui, então vai ficar 2. Se eu tenho ΔX ao quadrado, vai ficar ΔX. Aqui eu só tenho 8 ΔX, sobra 8. Sobre ΔX para ΔX, tendendo a zero. ΔX dividido por ΔX, isso daqui vale 1. Então, eu tenho uma vez que multiplica 2 ΔX mais 8. Quando o ΔX vai para zero, eu vou calcular direto. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 8. Então, aqui eu tenho 0 mais 8, eu tenho 8. Então, o coeficiente angular da minha reta tangente vale 8. Então, se eu voltar na equaçãozinha da reta tangente, eu tenho x1, tenho y1 e tenho m de x1. Agora, é só substituir na equação, ok? Então, vamos lá. Y menos y1 igual m de 2, que multiplica x menos x1. Então, vai ficar y menos f de x1 é 11, que é o meu y1, igual m de 2, que eu acabei de achar aqui, que é 8, vezes x menos x1. O x1, lembrando, ele vale 2. Então, eu tenho que y menos 11, ele é igual a 8x, 8 vezes 2, menos 16. Então, meu y, ele é 8x menos 16. O 11 está negativo, ele vai passar para cá positivo. Então, mais 11. Meu y vai ser quem? 8x menos 5, né? 16 mais 11, menos 5. Então, aqui eu tenho a equação da reta tangente. Tangente a curva y em P2 e 11. Ok, pessoal? Isso aqui é o cálculo pelo limite, tá? Então, quando a gente fala em reta tangente ou início de derivada, eu tenho exatamente esse processo, que nós vamos ver ao decorrer dos estudos, o que acontece? Que eu posso fazer esses cálculos de uma maneira até um pouquinho mais simples. Então, quer dizer, para qualquer ponto, em qualquer função, se ela for contínua, eu consigo calcular a minha inclinação através desse limite aqui. Ok, pessoal? Então, assim, é uma coisa que pode dar trabalho, dependendo da função? Pode dar trabalho, tá? Por isso que existe algo que a gente chama assim de propriedades para derivada, que a gente vai fazer um cálculo dessas propriedades. Ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos!